por 2 exercícios, nós vamos ter aí os saldos, o superávit financeiro desses fundos afetados aí. Bom, fatores críticos para a sustentabilidade. A gente tem riscos legislativos, né? O orçamento da União que está aí, que foi votado no dia 26, é um fator de risco, né? Então, nós temos riscos legislativos com rodadas de financiamento, refinanciamento de dívida de estados e municípios, que significa federalizar a dívida, e a União está naquele quadro vermelhinho que eu mostrei. Riscos judiciais, decisões do Supremo sobre questões federativas, né? O Supremo tem um olhar pró-estados e municípios, então isso tem um fator crítico, porque os estados e municípios acabam não adotando as medidas, com exceção de São Paulo, que adota medidas austeras, os outros estados não fazem isso, né? E repassam suas dívidas para a União. Então, significa não tem União, tem um ente da federação com o poder de tributar toda a federação, é o que a União faz. Então, refinanciamento é refederalizar a dívida, é impor a toda a sociedade o ônus de uma localidade que não adota as medidas fiscais. O federalismo cooperativo, ele é um federalismo que precisa ser revisto. A gente vê um discurso bastante distorcido sobre as balizas do federalismo, que tem como um dos pilares normas gerais, e em especial de finanças públicas, né? Os entes da federação, o diagnóstico do Tesouro é de que os entes da federação, os entes subnacionais não observam as normas fiscais. Os órgãos de controle não atuam com o devido rigor. Então, na União, não é falta de rigor. Na União, a gente tem uma questão que o Congresso Nacional é o formulador das normas gerais. Então, se ele vai lá e flexibiliza, o órgão de controle não pode fazer nada. O problema nos estados a norma geral está aí e ele não aplica. Então, são problemas de ordem diferente, né? Assimetria entre os tribunais de contas e dar visibilidade aos indicadores fiscais, né? Eu tenho um baixo índice de controle social ainda, é preciso que a gente arregace as mangas e a gente possa ver o que cada setor pode fazer para fortalecer o controle social e para dar visibilidade aos indicadores fiscais, para que a sociedade possa compreender e para que ela possa cobrar mais, para que ela possa ter mecanismos de fazer representações, denúncias aos órgãos de controle, ao Ministério Público, e, enfim, essa é o meu agradecimento, mas eu gostaria, se for possível, de ver aqui se eu consigo abrir e compartilhar a tela do Tesouro. Então, ele forma os gráficos dinâmicos, é bem interessante esse site do Tesouro Transparente. Deixa eu ver aqui, eu quero mostrar aqui a Seguridade Social para a gente ver como que ela está. Aqui é o relatório resumido que o Tesouro Nacional monta, também são gráficos que ele monta na hora. Aqui tem os gastos de educação e saúde, é bem interessante, ele mostra os quadros na hora. Aqui está o quadro da Seguridade Social. Olha, as receitas da Seguridade Social 2020, está vendo? Olha, receitas de 819 bilhões, está aqui, e eu tiraria as receitas do regime próprio, porque embora o Tesouro coloque aqui na Seguridade Social, eu discordo. O conceito de Seguridade Social na Constituição, no artigo 194 ao 205, é um conceito que contempla o regime geral de previdência social. Ele teve uma receita de 406 bilhões. Então, para quem diz que a previdência do regime geral não tem déficit, ele teve uma receita de 406 bilhões no ano passado.
e ele teve uma despesa, despesa do regime geral, de 669 bilhões. Por aqui é suficiente para ver, eu tenho um déficit de mais de 200 bilhões, ele não está aumentando, mais de 200 bilhões no regime geral. Então, assim, é claro, quem diz isso não contempla assim, mas a previdência do regime geral está dentro da Seguridade Social. É verdade, e a Seguridade Social teve uma receita ali, 819 bilhões menos 45 bilhões, de 775 bilhões, vamos por assim dizer. Se eu comparo realmente 775 bilhões com 669, realmente a Previdência não teria tido déficit. Só que a Seguridade Social é um tripé. A Previdência é um deles. Eu tenho a saúde e eu tenho a educação. Na saúde, a União gastou 161 bilhões no ano passado, e na assistência social eu não vou nem colocar isso, porque está aí 423 bilhões, mas por conta do auxílio emergencial. Em geral, por ano, a União gasta 95 bilhões. Então, vamos supor, e a saúde são 130 bilhões. 130 bilhões com mais 100 bilhões da assistência social. 230 bilhões, com mais 670 bi. Então, assim, quanto mais a Previdência consome do orçamento da Seguridade Social, menos sobra para a política de saúde e menos sobra para o Bolsa Família, para o auxílio-desemprego, para o abono salarial, que são despesas da Seguridade Social. Então, quem diz que não tem déficit na Previdência do regime geral, não faz um debate transparente. Parte de uma premissa equivocada que as receitas da Seguridade Social devem tão somente custear as receitas da Previdência Social. E esse não é o espírito constitucional. Isso abandona aquela ideia do tripé constitucional, né? Isso, exatamente. E não se sustenta, porque a política de saúde, para se ter uma ideia, no ano passado a União aplicou 161 bilhões, 70% foram entregues a estados e municípios. Foram 113 bilhões entregues a estados e municípios. Então, quanto menos a União aplica na Seguridade Social, quanto mais o regime geral consome da Previdência. Ano passado foram 670 bilhões de reais, com uma receita de 409. Então, e até mesmo sobre a ótica de um debate honesto, né? A Constituição prevê que o regime previdenciário ele deve perseguir o equilíbrio financeiro e atuarial. É claro que nós temos questões históricas e que eu não consigo resolver com algumas décadas, tá certo? Mas achar que toda a receita da Seguridade Social, né, deve se destinar ao financiamento da Previdência, do regime geral, aí, desculpa, não fazer um debate que eu digo honesto sobre os números. Eu não faço essa avaliação. E acho que tem muitos argumentos que balizam o meu ponto de vista. O próprio artigo 202 da Constituição, o 201, que prevê que o regime geral também deve se pautar no equilíbrio financeiro e atuarial. E a própria lógica da Seguridade Social, que é também financiar a saúde e a educação.
E se você rompe com esse equilíbrio financeiro atuarial, você rompe com a possibilidade de previdência de gerações futuras, né? No fundo, Sim, é isso que o equilíbrio financeiro atuarial pede. Não é que exato. quem deve receber não receba, mas que ela tenha Sim, uma sustentabilidade, né, ao longo de décadas para que uma geração, de fato, agora financie e depois ela receba. E sim, quando você rompe isso, a que financiou não recebe. exatamente. E aí Exatamente. perde-se o sentido até da própria ordem social constitucional. Exatamente, você acaba perdendo esse sentido. E agora, é claro, assim, há espaço para um debate, né? Há espaço. Então, é um ponto nevrálgico, mas que eu estaria saindo aqui do nosso aspecto, do nosso escopo, mas que acaba sendo fonte de endividamento, por quê? Porque eu tenho déficit na Seguridade e esse déficit é financiado com emissão de títulos públicos. Então, as renúncias de receitas que são concedidas sobre a folha de pagamento, esse é um ponto dramático do debate. Ninguém quer abrir mão de renúncia, não é? A sonegação, então, a eficiência do órgão do fisco para cobrar, o próprio sistema judiciário de cobrança desses tributos, das Que é ineficiente, tem a questão também dos subsídios que não são transparentes, claros, né? Você tem, inclusive, Isso. decisões judiciais que garantem o sigilo sobre subsídio. Até hoje eu não consigo entender, né, com a É, Constituição que a gente tem, com o dever de transparência, com a lei de transparência, decisões judiciais, inclusive vindo do Supremo Tribunal Federal, acobertando sigilo dentro de subsídio. É algo assim inacreditável, mas é o que temos para o momento, né? mas eu Infelizmente. preciso, mas só para fechar, eu preciso ser justa com o Supremo Tribunal Federal. O Tribunal de Contas, em 2015, atendendo o Congresso, fez uma auditoria no BNDES. O BNDES recorreu ao Supremo pedindo sigilo bancário sobre as operações de crédito subsidiada daquela ordem lá dos 400 e poucos bilhões, e o Supremo, ele fez uma mudança, sabe, significativa, entendendo que o dinheiro era público, que ali tinha dinheiro público, havia o financiamento do dinheiro público e que sim, o BNDES não tinha sigilo com o Tribunal de Contas. Nesse caso, ele concedeu, mas você vê alguns estados em que o Ministério Público não consegue, estados da federação, que Entendi. o Ministério Público não consegue acessar os dados abertos do subsídio. É, É o Ministério Público impedido de cumprir o seu papel constitucional de controle, né? É um troço assim inadmissível. Aos eu poucos acho a gente avança. Eu acho uma aberração aqui na União. A Receita Federal apresenta os dados dos subsídios, o Tribunal de Contas da União avança significativamente nas contas. Todos os anos nós temos lá uma parte específica para analisar as renúncias e tem sido um trabalho muito interessante que oferece à sociedade números bem significativos e que pode ajudar em várias análises. Sim, analisar se efetivamente aquilo está revertendo a sociedade, se está ótimo, que assim seja, se não está, que se levante Exatamente. isso. Exatamente. Professora Luciene, foi um prazer imenso tê-la aqui durante todo esse tempo. Muito obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade. A Universidade de São Paulo te recebe com os braços abertos, ainda aqui na pandemia. Muito Ainda obrigada. aqui na pandemia, mas a gente espera que isso tudo passe e a gente possa recebê-la aqui na nossa unidade o quanto antes, presencialmente, para travar esses bons debates com toda a comunidade. Muito obrigada. Eu fico muito grata mais uma vez, professora Ana Carla. Foi uma honra muito grande para mim voltar à USP. Eu já tive a oportunidade de falar para os alunos do doutorado e do mestrado sobre dívida pública com o professor José Maurício Conte, com a professora Zélia Pierdonat também, que é uma grande especialista em previdência, em seguridade social, de uma forma geral. Travamos bons debates e é uma honra muito grande
poder falar sobre gestão pública, sobre política pública para um grupo que eu tenho certeza que em breve estará ocupando os postos, altos postos na administração pública. Eu faço voto para que os alunos eles façam um bom aproveitamento e que esse pouquinho que eu pude compartilhar possa ser útil na trajetória profissional dos alunos da Universidade de São Paulo. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Esperamos vocês no próximo episódio. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça agora. Assine o sininho e você terá informação toda vez que um novo episódio for colocado. Até mais!